jejum. Então vamos ver, sem dúvida, o jejum deve fazer parte da nossa vida em Cristo, para nos tornarmos melhores guerreiros na batalha em que estamos. Então veja bem, o jejum, sem dúvida, eu lembro, irmãos, no princípio da minha fé, eu trabalhava na cerâmica e tirava forno de madrugada, e quem trabalhou com esse serviço sabe, dá uma sede, forno quente. Você acredita que eu ia de madrugada, assim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu ia em jejum, tirava 6.000, 7.000 tijolos, sem beber água, chegava em casa e só ia almoçar meio-dia. Às vezes hoje as pessoas vê o que Deus fez na nossa vida, mas não vê o que a gente passou lá atrás, o que a gente enfrentou lá atrás, né? E aí o que acontecia? Um dia eu tinha ficado de consagração, e o bicho pegou alguém lá no serviço, e era legião, e só eu de crente, irmãos, só eu de crente. Quando me falasse, vem cá que tem um problema para você resolver ali, na hora Deus já falou, você está coberto com meu sangue. E quando eu cheguei, estava com a peixeira, tentando matar a mulher. Falei, pode largar em nome de Jesus. Não vou largar não, eu sou muito. Eu não quero saber, eu não estou te perguntando se você é muito, se você é pouco. Quero que você, em nome de Jesus. Aí ele alterou a voz, eu alterei também. Porque ele altera para você virar um risco, né? E Deus deu vitória, irmãos. A pessoa, ele andou assim 40 centímetros acima do chão, de costa, sem relar no chão. Andou mais ou menos uns 10 metros na casa, dessa altura do chão, assim, mais ou menos. Assim. E se Deus não tivesse preparado a gente para isso, a gente não vencia. Então tem hora que a gente está muito, nessa área de jejum, nós estamos muito relaxados, mas muito mesmo, irmãos. A gente não consegue levantar de manhã cedo e sentir o cheiro do café do vizinho e falar, não, hoje os miseráveis não me vencem. Hoje eu vou até 11 horas, até meio-dia, mas eu vou, em nome de Jesus. O cheiro do pãozinho, né? O negócio é... Eu já cheguei a fazer consagração na igreja, das 6 da manhã, 4 horas da tarde, irmão, do vizinho está fazendo churrasco do lado da igreja, aquilo entrava dentro da igreja. A Natália sabe disso. E aquilo era um inferno, um trem vinha, eu estava queimado em nome de... Só que quando chegava a noite, irmão, no culto, sinceramente, Jesus batizava com o Espírito Santo, as pessoas eram curadas, as pessoas expeliam a enfermidade, expelia. Você já viu pessoa vomitar obra de macumbaria? Vomitar pilha, vomitar agulha, vomitar bombril, tudo isso, irmãos. Uma vez nós fomos numa cidade, eu estava pastoreando numa cidade, a pessoa estava comendo marmita, ela mordia na marmita igual nós morde num pedaço de carne. Ela rasgava a marmita no dente. E nós fomos lá, em nome de Jesus, e Deus deu vitória. Então, o mundo espiritual, irmãos, não é igual o povo está mostrando na televisão aí, não, esses pregadores fantasiados de evangelho falso, evangelho mentiroso, evangelho para arrancar dinheiro do povo, evangelho para comprar iate, para comprar fazenda, não é isso aí não. Evangelho é totalmente diferente. Se Deus quiser abençoar a gente, você ser rico, Ele vai abençoar se Ele não quiser. Nós vamos continuar sendo crentes do mesmo jeito. Você entendeu? Porque às vezes, se Deus der bênção demais, grande demais para a gente pode, o coração do homem é enganoso. Quando eu falo o coração do homem, eu estou falando do homem e da mulher. O coração do ser humano é enganoso. Não, eu nunca... Você não lembra do Pedro? O que o Pedro falou para Jesus?
Não, onde o senhor for, eu estou junto. Foi o primeiro a vazar. Então, o nosso coração nos engana. Quando eu falo coração, é aqui, irmãos, ó, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso intelecto, o nosso sentimento, a nossa emoção, engana nós. Então, o jejum deve fazer parte da nossa vida, né? Aí foi quando Jesus falou: quando jejuardes, não vos mostrei contristado como os hipócritas. O que é contristados, irmãos? Triste, abatido, cara de vencido. Pensa bem, você levantar cedo, hoje eu vou jejuar, até meio-dia. Não vou beber, não pente o cabelo, não lavo o rosto, não escovo o dente. Porque eu estou jejuando, não pode escovar dente. Lógico que pode. Quem vai aguentar ficar perto de você? É uma tosse que você der, cai 10 de um lado, 20 do outro. Se possível, até tomar um banho cedo, que dá até mais ânimo, dá mais força. Aí Jesus fala, contristado como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Hipócrita é aquele, irmãos, fingido. Você entendeu? Pessoa fingida, pessoa que tenta enganar, pessoa que mostrava que estava jejuando, chegava assim nos lugares, não, como um pedacinho, não, hoje eu estou jejuando. Quando a gente estiver jejuando, irmão, é bom às vezes a gente nem fazer visita, sabia? Não é bom nem a gente fazer visita, porque senão o irmão vai pensar que você está fazendo por causa do pão de queijo, do bolo. Está com nojo, né? Não, aí você não vai falar, não, estou jejuando, irmão. Não, e não pode falar, não pode tocar trombeta. Não pode. Então você tem que jejuar. O jejum, ele é oculto. É a gente e Deus. Aquele negócio, irmãos, você pode jejuar amanhã, você pode. Não funciona, irmãos. O jejum tem que ser espontâneo, voluntário. Não é porque o pastor marcou, porque a irmã Deusdália vai lembrar quantas vezes nós fizemos consagração lá na igrejinha lá dos Peixoto, das 7 da escola dominical até 4 horas da tarde. Nós ficávamos sem almoçar, sem beber água, sem nada. Nada. Mas quando chegava de noite, irmão, foi na cruz, o fogo já descia, a glória de Deus já manifestava. Por quê? O jejum, nós vamos ver mais para frente, que ele queima a nossa carne, os desejos carnais. Tem gente que fala, eu vou fazer um jejum, não vou tomar mais Coca-Cola, mas aí como outras coisas, mas isso não é jejum. Isso aí não é jejum. Isso é abstinência aí, porque está fazendo mal, aí fala, não vou parar, mas é um jejum que eu vou oferecer para Deus. Eu já vi gente falar, irmão, estou fazendo um jejum de não assistir televisão. Isso não é jejum não, hein? Não é jejum. Eu vou fazer um jejum de não tomar café. Só leite. Vai ficar cheio do mesmo jeito. É igual o irmão que levantou cedo, de jejum, Deus, comeu 4 pão francês, 1 litro de leite, e falou, Jesus, agora eu estou de jejum até 11 horas, dá 7, e até eu vou, você está doido, Jejum desse jeito dá sede, você bebe água. O jejum te dá sede e a sua carne está sendo o quê? Queimada. A gente não pode, irmão, fazer jejum prolongado. Aí tem gente que fala, eu quero fazer igual, teve um aí que foi fazer de 40 dias, morreu. O corpo não, o corpo precisa de água. O corpo precisa de água. Sem comida a gente passa, mas sem água não passa. Porque a água alimenta. E outra, vamos lá, senão eu vou contar o que está aqui. Porque desfiguram os seus rostos, não é? Você já viu quando
Não, irmão, come, irmão. Não, estou na benção. Estou na benção. Estou na benção. É? Pensou você chegar assim, o que você mais gosta, você chegar na casa do irmão e o irmão está lá só rodando o espeto. Hoje é mais grelha, né? Espeto quase não usa mais. E você chega para visitar ele. Ê, tentação. E aí, você entrega ou você come? Ou não come? É um problema sério, irmãos. O problema é o trato que nós fizemos com Deus. Deus, eu vou até meio-dia. Aí dá 9 horas. Senhor, me perdoa, mas eu vou entregar, era até meio-dia, mas não dei conta porque eu senti um cheiro e eu vou entregar. Aí come como se tivesse 5 dias sem comer, é pecado. Sabia? Se alguém ficar assim, 3 dias jejuando, até meio-dia ou até 6 horas da tarde, quando ele for comer, toda vez que ele for comer, tem que comer pouco, senão faz mal. Sabia? Faz mal. Engraçado, eu não sei, eu não gosto de jejuar. Engraçado, quando vai lá no médico, Jesus não faz você jejuar, mas o médico faz. Ó, amanhã você vai tirar sangue, a partir das 7 horas da noite, você não bebe nem água. Faz ou não faz? Ah, aí Jesus, eu vou fazer um jejum agora. É pecado, não, isso aí não vale. Aí você vai aproveitar o embalo. E aquele que faz jejum dormindo, irmão? Você já viu essa? Eu conheci, ué. Pastor, eu levantei 6 horas, falei para Deus, estou fazendo um jejum, deitei até, acordei 11h30, entreguei o jejum. Falei, não, não vale. Você não passou fome, você não passou sede, você dormiu, ué. Jejum desse jeito aí. É. Você põe um som ambiente, não põe hino, irmão, não põe música, não. Esses água de enxurrada que está tendo hoje. Ixi, quando eu quero chorar, é facinho. Eu ligo e eu gosto de harpa. Tem hora que eu ponho harpa. Basta aí. Não, vamos com os vizinhos, escuta, porque tem dia que eu tenho que escutar o que eles põem lá. Escutar funk, falar besteira, falar as coisas. Aí eu ligo a televisão lá, põe no YouTube, começa a passar indo e vai ontem, daqui a pouco você está chorando. Aí chora, aí você ora, né? Busca, chora mesmo. Porque quando você chora, irmão, você limpa a alma. Sabia? Chorar faz bem? Chorar faz bem. Chorar faz bem. Ah, o homem não chora. Não chora? Vem para Jesus para você ver se você não chora. Rasga o coração na presença de Jesus. Aqueles homão barbado, eu não choro. A hora que a palavra vem, e vai chorar feio, hein? E vai esgoelar, bem alto. É igual o irmão. Jesus, o dia que o senhor for me batizar com o Espírito Santo, o senhor me batiza devagarzinho. Ih, irmão, foi o pior de todos. Rolou debaixo do banco, a coisa, eu vi o com o banco erguido assim, ó. O Sansão. Então, veja bem. Aí, para que não pareça que desfigure seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam, para todo mundo falar, Cristiano está jejuando, ó, a cara dele está contando, cara de fome, de tristeza, não é? Ah, você não comeu nada hoje não? Não, estou na bênção hoje. Em verdade vos digo, que já recebeu o quê? A recompensa. Você não vai ter recompensa daquele jejum. Você já recebeu. Alguém te aplaudiu. Ó, ixi, está jejuando, rapaz. Né? Então, aí o versículo de número 17. Tu, porém, quando jejuar, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Você já viu quando você acorda? Você já olhou no espelho?
Que feiura. Não, quando a gente acorda, Deus me livre. Cara amassada, você lava o rosto, escova o dente, passa água no cabelo. Eita. Agora não. Vai jejuar, que é o cabelo tudo escandalhado. Né? Que fuar para cima. Sai na rua. Não. Unge a tua cabeça. Dá um molhado. Não é passar óleo na cabeça, não, irmão. Ungir com óleo, não. É óleo, não. É água. O rosto passa água, não. No cabelo. E sai, você já sai todo. Alegre, feliz. Agora, se você sair sem lavar o rosto, vai sair. Vai morrer. 18. Unge a cabeça, lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, em oculto, e teu Pai que te vê te recompensará. Quer dizer, você vai fazer uma coisa oculta, mas Deus vai te recompensar o quê? Publicamente. Você fez algo oculto que ninguém viu, e Deus vai te abençoar publicamente, todo mundo vai ver a tua bênção. Mas é porque você fez. É igual, irmãos. Se você der, vamos supor, se você doar uma cesta para alguém, pastor, eu vou doar uma cesta, o senhor fala na igreja. Irmão, fulano de tal doou uma cesta para o irmão tal. Está certo ou está errado? Está errado, eu não, é secreto, irmão. É a gente de Deus, é a pessoa e Deus. Não precisa. Você entendeu? Eu vou doar roupa. Vamos lá na loja que eu vou doar roupa, vamos lá comprar. Não, vai lá, chama a pessoa, fala, vem cá, eu senti de dar um terno para o senhor, mas nem eu não. Vamos lá. Você entendeu? Aí Deus vai recompensar, irmãos. Vamos lá, ó. Muitos discípulos indagavam sobre o valor do jejum, como fazê-lo, por quanto tempo. Para ajudá-los, vamos estudar sobre isso. Jejum e oração. Para que, primeiro tópico, para que serve o jejum? Uma pergunta. Para que serve o jejum? Para quê? Tem gente que fala, para passar fome. Não. Você sabia que o jejum, você fica mais perto de Deus? Você não fica igual Jesus falou assim, ó, igual nos dias de Noé, o povo caiu na idolatria, porque comer também é idolatria, viu, irmãos? Comer fora do normal é idolatria também. Tem gente que parece que não come para viver, vive para comer. Só sabe comer, ué. E nós comemos para quê? Para viver. Não vivemos para comer. Comemos para manter a vida. O corpo precisa de nutrientes, precisa de vitaminas, né? Cálcios. Tudo. Então nós vamos ver para que serve o jejum. Primeiro, para a santificação individual. Salmos 35 e 13. Salmos 35 e 13. Pode. Mas, quanto a mim, 35, 13? Isso, é isso mesmo. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio.
Olha aí, a oração, irmãos, ela serve para uma santificação individual. Lembra quando Daniel, ele comprometeu, dizendo assim, ó, no Daniel 1:8, ele fala assim, ó, eu não vou comer dos manjares do rei, eu vou ficar isento de comer dos manjares do rei. Davi, o salmista aqui, ele fala, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era de pano de saco, ou seja, veste de humilhação. Humilhava a minha alma com irmão, o jejum, ele humilha a nossa alma. Porque tem hora que a nossa alma está igual fiote de passarinho. A asa cresce, quer bater e quer voar. E a nossa alma é assim. Você sabia que para o lado que pender a nossa vida, a alma vai junto? Se pender para o lado do espírito, a alma acompanha. Se pender para o lado da carne, a alma acompanha. Por isso tem essa guerra dentro de nós, que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, até o versículo 19 e 20, sobre as obras da carne, que é uma guerra dentro de nós. A carne, ela milita contra o espírito, a carne guerreia contra o espírito, para que o espírito não faça o que quer. E o espírito guerreia contra a carne para que a carne não faça o que ela queira também. Então, quando nós damos lugar ao espírito, a carne é o quê? Vencida. Quando fala carne, irmão, você vai pensar que é esse corpo aqui, né? Carne está aqui, ó. A carne está na onde? Na mente. Está no nosso intelecto, está no nosso sentimento, na nossa emoção. É aqui que está a nossa carne. Essa aqui, ó, ela faz apenas o que aqui determina. Se aqui não determinar, nada aqui faz nada. O problema é aqui, ó. A determinação está aqui, ó. Faz isso. Às vezes o olho não quer, mas o intelecto está batalhando por aquilo. O ser humano é uma máquina, irmãos. Só que é uma máquina mais potente do que qualquer computador aí, de qualquer HD, de qualquer coisa, porque tantas coisas que você tem armazenado dentro de você. Tem hora que dá vontade de falar assim, Deus, passa o antivírus. Apaga tudo, deleta passado, deleta. Pensa bem. Mas Deus sempre deixa lá para quê? Para ver se nós converteu mesmo. Mas quando eu estava no mundo, igual o povo de Israel, quando estava no deserto, nós comia pepino, nós comia melão, nós comia cebola. E tem crente nessa, não, mas quando eu estava no mundo, eu bebia só aquela outra lá, ixi, a número 1. E eu já, 61. Ixi, eu era, mulherengo. Isso não é vantagem não, irmão, isso é um terror. O inimigo fala, você era, então vou fazer você voltar. Então tem coisas que a gente tem que largar para lá, deletar da nossa vida, apagar da nossa vida. Salmo 69, não, depois do Salmo 35, 10 não, né? 13 não. Salmo 69, 10. Salmos 69 e 10. Quando chorei, castiguei com jejum a minha alma, isto me tornou em afrontas. Eita, é difícil, né, irmãos? Olha lá, quando chorei e castiguei, com o quê? Com jejum. Nós não castigar a nossa carne, ela castiga nós. Sabia? O salmista ele fala, quando chorei, por isso que eu te falo, o choro faz bem, irmão. Tem hora que tem crente que segura o choro na igreja. Solta esse choro, pelo amor de Deus. Às vezes Deus quer até te batizar com o Espírito Santo, fica lá.
quase morre de infarto. Chora. Ah, mas o irmão vai ver, o problema é dele, você vê, o choro vai pegar ele também. Quando chorei e castiguei com jejum o quê? A minha alma, ou seja, eu castiguei o meu entendimento, o meu sentimento, a minha emoção, o meu intelecto. Eu reduzi, eu não dei voz a ele. Castiguei, jejuei, fiquei de jejum. Se nós não judiar da nossa carne um pouquinho, ela acaba com nós, irmãos. Nós ficando às vezes sem jejum, você sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos engordando a carne e esmagrecendo o espírito, a vida espiritual. Então, às vezes nós pensamos, mas não precisa não, Jesus já fez tudo por nós. Ele já fez, a salvação já está feita. Mas o problema da guerra espiritual que nós enfrentamos, Jesus falou assim, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Depois lá no versículo 2 fala, a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o principado, potestade, contra as obras espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a nossa guerra aqui dentro da igreja, lá em casa, na rua, não é com meus filhos, não é com um parente, não é com um vizinho, é com o diabo. Às vezes o diabo entra nessas pessoas para perturbar a gente, irmãos. Aí você fala, Deus, eu vou jejuar agora, esse salafrário vai sair da vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você vê que não, a pessoa está limpa. Porque o inimigo usa as pessoas para tirar a gente do sério, irmãos. Para a gente brigar. Para a gente contender. Esse dia era 2 horas da manhã, mas estava um som da pesada lá na rua de cá, mas da pesada mesmo, 3 horas da manhã, aquilo não parava. O Adão quase ressurgiu. Falei, Jesus, tem misericórdia, queima esse negócio, Senhor. Senão o Adão volta. Então a gente, quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afronta. Você pensa bem, Cristiano, você afrontar você mesmo, é fácil? Você afrontar você mesmo, é fácil? Não é fácil, irmão. E ali tornou para ele em afronta. Eu vou me afrontar com... Eu não vou fazer o que eu quero. Paulo, ele chega a dizer, Gálatas 2:20, ele fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele chega a dizer assim, a vida que agora vivo na carne, vivo-a para Cristo. Ou seja, a vida que ele vivia aqui nesse mundo, como pessoa física, ele vivia para Deus, ele vivia para o Senhor. Então o salmista ele fala, que o jejum, irmãos, ele nos ajuda na nossa santificação individual. Outra coisa, por trás dos pecados que nos dominam, dos fracassos pessoais, por trás de muitos males que afetam a igreja e obstruem os canais de bênção de Deus, os choques de personalidade, temperamentos, por trás de tudo isso se encontra o orgulho do coração do homem. O jejum é um corretivo divino que prepara a terra, quebra o orgulho, disciplina o corpo e humilha a alma. Olha para você ver. O que é a força do jejum para a nossa vida? Por trás dos pecados que nos dominam, dos fracassos pessoais. Eu não vou perguntar aqui se você tem pecado que te domina, dos fracassos pessoais que você tem, porque tem. Todo ser humano tem. E se a gente não tomar as rédeas, irmãos, veja bem,
estes pecados, esses fracassos, por trás de muitos males que afetam, sabe quem? A igreja. E obstrui os canais da bênção de Deus, ou seja, não deixa a bênção de Deus chegar. Não deixa a bênção de Deus chegar. E pecados que, olha, choques de personalidade. Dentro da igreja, choques de personalidade. Porque tem gente que tem personalidade difícil. E aqui ainda fala de temperamento. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem vencer seu temperamento. Pastor, mas como que eu vou vencer meu temperamento? Existe, em Gálatas 5:22, um conselho de Paulo para a igreja de Gálatas vencer a carne. As obras da carne é tudo isso, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e temperança. Nós temos que pedir o quê? Deus me dá graça para produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmão, é um só, não é 9 não, lá está 9, mas aqui lá são, você pode ver lá que está no singular, está assim, ó, mas o fruto do Espírito mas o fruto, não fala os frutos, mas o fruto do Espírito aí vai falar as 9 virtudes do fruto do Espírito, que nós precisamos ter. São, os frutos, os 9 frutos, 3 deles são para mim, para a minha convivência, 3 deles são para a convivência minha com o próximo, e 3 deles é da minha convivência para com Deus. E tem hora que nós estamos tão aflorados, o Adão está tão aflorado, que tem hora que a gente esquece que é crente. Esquece. E é nessa hora que a gente perde a benção. Então veja, temperamentos, por trás de tudo isso, se encontra o orgulho do coração do homem. O jejum é um corretivo. O que é corretivo? Que corrige, né? Quando você erra, na escola, que a gente escrevia de caneta, falava, não, agora não tem de apagar. Aí existia o quê? Corretivo lá, como é que chamou? É o corretivo mesmo. Aí você passava. O jejum é um corretivo divino que prepara a terra. O jejum quebra o orgulho, disciplina o corpo e humilha a alma. Disciplina o corpo. Por quê? Porque, irmãos, muitas das nossas doenças é exagero de comida. Muitas das nossas enfermidades são exagero. Sabia? Irmão, tem gente que sabe que não pode comer gordura e está mandando. Aí vai chegar uma hora que entope uma veia, entope alguma coisa, tchau, já era. Já era. Não, mas Deus está na frente. Deus está na frente, mas eu tenho que fazer minha parte. É suicídio. Eu sei que faz mal. Vamos mais. Para que serve? Vamos mais agora. Primeiro, serve para a santificação individual. Segundo, para que Deus nos ouça. Esdras 8, 21 a 23. Que é isso, pastor? Que livro é esse? Esdras. Está no meio da Bíblia aí. Melhor. Está entre Gênesis e Apocalipse. Antes de Salmos, viu, irmão? Para ficar mais. Antes de Salmo, antes de Jó, antes de Esther, antes de Neemias.
8, 21 a 23. Esdras. Uns falam Esdras, outros falam Esdras. Tudo a mesma coisa. Esdras 8, 21. 8, 21 a 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Avava, para os humilharmos diante da face do nosso Deus, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei, exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos nós os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Eita! Olha aqui, irmãos. Os irmãos veem que o jejum, ele também serve para que Deus nos ouça. Você viu aqui que Esdras, ele fala ali, então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para o quê? Nos humilharmos diante da face do nosso. O jejum nos coloca na posição de humilhar na presença de Deus, da presença do nosso Deus, para lhe pedirmos, eles iam jejuar para quê? Para lhe pedir: Senhor, dá caminho seguro para nós na viagem que nós vamos fazer, para nossos filhos e para todos os nossos bens, ou para as nossas fazendas. Então ele pediu, eu apregoei para todo mundo jejuar, todo mundo buscar o nosso Deus. Aí ele vai dizer, lá no versículo 22, o que ele fala? Porque ele preferiu jejuar, porque ele teve o quê? Eu tive vergonha de pedir ao rei o exército e o cavaleiro para nos defenderem do inimigo. Ele fez o certo ou o errado? Porque ali, irmãos, se cumpre o Salmo 20 e versículo 7. Uns confiam e outros, mas nós fazemos menção. Então está lá: tive vergonha de pedir ao rei o exército e os cavaleiros para defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei. Ele já tinha falado para o rei certamente ofereceu, e ele falou dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam. Irmão, a mão de Deus é sobre todos que buscam, irmão. Isso aqui anima, fortalece a nossa fé, irmãos. Olha lá, porque tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Buscam para quê? Para o bem? Irmãos, vale a pena você negar o mundo? Vale a pena você negar as coisas dessa terra? Vale, porque quando nós buscamos, Deus é conosco, a mão dele é sobre nós, para o bem de todos aqueles que buscam Ele. Mas o seu poder e a sua ira contra todos os que, meu Deus, isso aqui é forte. Deus faz bem a quem busca Ele, só que Deus se ira com quem se afasta dele. Quem se afasta dele, Deus se ira.
23. Olha lá. O que ele fala? Que nós, pois, e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas. Quem moveu, irmão? Eita. Nós pedimos, nós jejuamos, nós pedimos, o nosso Deus moveu pelas nossas orações. Ou seja, quando fala que Deus moveu, está dizendo, Deus agiu em nosso favor. Deus age em nosso favor, irmão. Não precisa de, irmão, tem gente que fala, pastor, o senhor é devagar demais, dá um jeito. Calma, irmão, porque quem dá jeito é Deus. Quem põe, você lembra, olha aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 37, fala assim, ó, que Ezequiel profetizou sobre o vale de ossos secos. Deus mandou, falou, Ezequiel, pode esses ossos viver? Aí Ezequiel, tu sabe, Senhor, tu sabe. Falei, então profetiza sobre esses ossos. E profetizei-me como o Senhor me ordenou, e houve um reboliço no vale. Irmão, você sabe o que é reboliço? Você já viu que tem irmão que fala assim, pastor, Deus vai fazer um reboliço nessa igreja? Você já ouviu isso? Você sabe o que é reboliço? Uma desordem. Porque tem hora que tem que fazer desordem para colocar em ordem. Aí na desordem todo mundo fica assustado. Agora a igreja vai ficar mal afamada, agora a igreja vai ficar... Mas não é, irmão. É Deus fazendo o reboliço, sabe por quê? Porque Ele está recebendo o seu jejum, está recebendo a sua oração e está movendo a mão em favor do seu povo. Esse Deus é tremendo, irmãos. Se todos nós falarmos assim, ó, eu vou tirar pelo menos um dia da semana, um dia, eu vou jejuar meio período. Irmão, eu vou te falar uma coisa para você. A igreja que nós estamos fazendo vai ficar pequena já. Deus salva as almas nessa cidade. Derrama um quebrantamento, Pai. Salva essa cidade. Livra essa cidade. Porque, irmão, existem demônios territoriais que trabalham na área da idolatria, da prostituição, que trabalham na área de drogas, de tudo isso. E se nós não, a igreja está na cidade para expulsar isso. Lembra quando Filipe chegou em Samaria? Ele começou a pregar, os demônios saíam gritando das pessoas, e a Bíblia diz, e havia grande alegria naquela cidade. Porque chegou um homem de Deus, chegou uma igreja de Deus naquele lugar. Então, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Para encerrar, Neemias 9, 1 e 3, é a sequência aí de Esdras. Neemias, capítulo 9, versículo 1 a 3. Quebrou o jejum. Neemias, capítulo 9. E levantando-se no seu lugar, ler um livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. Prossegue? Isso. E levantando-se no lugar, leram um livro da lei do Senhor, seu Deus. Estou lendo errado, é o 4. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Aí. Irmãos, veja bem, no dia 24, né, versículo de número 1, 9. No dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com o quê? Com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si.
Ou seja, eles humilharam porque eles tinham algo a enfrentar. E nós não, irmão, nós não podemos deixar para humilhar na hora que vier o problema. Você já tem que viver uma vida de humilhação debaixo da mão de Deus, para que quando vier o problema passa por baixo e você passa por cima. Mas tem gente que deixa para humilhar na hora que o problema chega. Eu vou orar, eu estou precisando de orar. Aí não dá conta mais, irmãos. Aí a pessoa não dá conta mais. Eu falo porque eu já vi isso acontecer, não dá. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. Versículo 2. E a descendência de Israel se apartou de todos o quê? E puseram-se em pé. E fizeram o quê? Irmão, eles apartou de todos os estrangeiros, ou seja, de tudo aquilo que não fazia parte da linhagem. Tem hora que a gente tem que apartar do fofoqueiro, do mentiroso, do mundano, nós temos que apartar. Irmão, se tem crente fofoqueiro, mexeriqueiro, se arranca de quinta, irmão. Foge, pelo amor de Deus. Lá no livro de Levítico vai falar, não anda com o mexeriqueiro. O que é mexeriqueiro? É aquele que faz mexerico, fofoca. E o mexeriqueiro você conhece ele de longe, sabe por quê? Porque vão levar para o lado da mexerica, principalmente a enredeira. Se você chupar uma mexerica enredeira antes de vir para o culto, você incender essa igreja inteirinha de cheiro de mexerica. Não é? O mexeriqueiro é desse jeito, onde ele chega todo mundo já sabe, ou linguarudo, ou língua grande, todo mundo já sabe. Para mulher já é feio, você imagina para homem, mais feio ainda. Então, toda descendência, se apartou de todos os estrangeiros, fica para lá, vai ficar para cá, porque nós vamos consagrar o nosso Deus. E puseram-se em pé, e fizeram confissão do quê? Irmãos, nós temos que confessar os nossos. Não é assim, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, que eu fiz hoje. Todos eles, amém, estou perdoado. Não, Senhor, hoje, Senhor, não adianta eu esconder, Senhor. O Senhor sabe. Eu estava andando na rua e de repente eu vi o que não podia ver. E meu olho puxou de novo. E eu vi de novo. O Senhor me perdoa, meu Pai. É assim, você vai contar para Deus o que é. Aí, uma pessoa, mas Deus já sabe, pastor, do que eu. Mas para Deus nos perdoar, Ele quer ouvir o que? A confissão dos nossos lábios. Dos nossos lábios. Aí ele diz assim: aquele que confessa, alcança misericórdia. Fizeram-se confissão pelos pecados e pelas iniquidades de seus, versículo 3, e levantaram-se no seu lugar, e leram no livro da lei do Senhor seu Deus, e 1/4 do dia. E na outra 4ª parte fizeram confissões e adoraram ao Senhor seu Deus. Você viu aqui? Nós podemos tirar 3 coisas aqui, ó. Levantando-se, primeiro, leram. Leu o quê? O livro da lei. Depois, isso numa 4ª parte do dia. Na outra parte do dia, o que eles fizeram? Confissão. Vamos confessar. Não é pôr um confessionário aqui e eu ficar aqui. Pastor, eu fiz um negócio errado. Vai no pé. Não. Depois que confessar, irmão, você viu que para adorar primeiro você tem que fazer o quê? Confessar, porque Deus não vai receber a adoração. Confissão e adorar o Senhor, seu Deus.
Oh Deus, hoje o Senhor me perdoa, amanhã eu vou voltar lá, porque eu comprei lá no mercado e me deram o troco errado, e eu achei que era o Senhor que estava me abençoando. Vou levar lá de volta. É certo ou errado? Uma vez, nós fomos numa outra cidade, e nós fizemos a compra, e ela pegou uma lata de Nescau, e não sei o que aconteceu, eles puseram outra. Quando chegou lá em casa, porque eu confiro, irmãos, eu já arrumei problema em mercado por causa disso, porque eu confiro tudo. Vixe, tem gente que já olha para mim, eu já levei um enjoado. Ficou desse jeito, eu fiquei desse jeito no lugar, mas não é, irmãos, sabe? Aí chegou lá em casa, foi descer os trem, passando uma lata de Nescau. Eu falei, você põe? Eu pus uma, eu também pus outra, então veio duas. Aí eu fui conferir, só tinha passado uma no computador. Eu falei, Natália, acaba de guardar esse trem aqui, eu vou levar essa lata de Nescau lá no mercado. Eu cheguei lá, chamei, o negócio é o seguinte, essa lata aqui foi passando, ela não está registrada no meu cupom aqui não, ela foi a mais. Não, pastor, porque não, isso aí é coisa à toa. Eu falei, não é coisa à toa não, é sua, não é minha. Eu vim trazer de volta. Não precisava não, o que é isso? Eu falei, precisava. Não é minha, depois eu vou comer esse Nescau, me dá uma dor de barriga braba aí, eu morro, fica pior. Não é? Então tem que devolver, irmão, não é da gente, devolve. Né? Um dia chegou uma irmã para mim e falou, pastor, eu estava precisando de R$50, pastor. E eu orei a Deus, e Deus, eu fui receber. E a moça me pagou a aposentadoria, a hora que eu cheguei em casa, estava passando R$100. As notas estavam tão grudadas, tão novinhas, irmãos. Ela falou, irmão, pastor Deus. Eu falei, não, irmão, não é Deus preparou, não. Coitada da moça, a hora que ela for fechar o caixa, ela vai ter que tirar R$100 dela e pôr no caixa, porque eles não deixam passar. Dá como que ela tirou. Então não tem disso não, irmão, não é Deus não. Não fica alegre assim não, que não é Deus não. Ai, olha, mas caiu do céu foi o Satanás. Dinheiro não cai do céu não, um que caiu do céu foi o diabo. Uma vez, lá eu passando no lugar, estavam uns irmãos, ô irmão, quer carona? Ô pastor, nossa, esse sol quente, o senhor caiu do céu. Eu falei, vai ficar sem carona, porque eu não caí do céu não, caiu do céu foi o diabo. Que Deus abençoe, irmão. Na próxima quarta-feira, não perde não, irmãos. O jejum dá asas à oração, dá poder às petições. A oração é guerra contra as forças opositoras. O homem que ora com jejum testifica aos céus que quer aquilo que busca. Mas tem que viver voltado para Deus. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, nessa noite graça, meu Pai, para nós podermos consagrar nossa vida em oração, em jejum, oferecendo, meu Pai, ao Senhor a nossa vida todos os dias.